Olá, crianças, mamães, responsáveis. Como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem. Vamos comigo então dar início à nossa matéria de história. Na semana passada, estudamos um pouquinho sobre a origem do nosso nome. Percebemos que ele traz vários significados, que quem escolhe esse nome tem que escolher com muita sabedoria, porque vamos levar esse nome para o resto das nossas vidas. E o nosso nome, ele nos traz personalidade, nos individualiza na sociedade. Por isso ele é tão importante. Aprendemos também que o primeiro documento quando nascemos é a certidão de nascimento, onde vem o nosso nome, nome de nossos pais, o hospital onde a gente nasceu, o horário, o dia. Então traz bastante informações a nosso respeito. Também vimos que o nome ele é composto pelo pré-nome e pelo sobrenome. Sobrenome normalmente é uma herança de família. Bom, hoje nós vamos aprender que depois que a gente nasce, a gente passa por várias fases. Isso mesmo, o ser humano, ele é um ser vivo que nasce, né? Ele cresce, ele pode ou não se reproduzir e morre. Essas são as nossas fases, né, do ser humano. Então, o ser humano, quando ele nasce, né, ele tem a fase da infância. Então, ele nasce, normalmente o bebê ele é muito dependente da mamãe, do papai, para tudo, para se alimentar, para se vestir, para tomar banho. Depois, na medida em que ele vai crescendo, tem a infância. Então, a gente vai descobrindo novas coisas. Quando a gente entra lá na escola, quantas descobertas a gente faz, a gente aprende a conviver com outras pessoas, a gente aprende a se comportar em determinados espaços, ambientes, aprende regras, não é verdade? Descobre muitas coisas. A infância é a fase de descobrimento. A gente começa a escrever, começa a andar, começa a falar. E na medida que a gente vai crescendo, aí vem a adolescência. A adolescência é o corpo, tanto da menina como do menino, muda muito. Os meninos engrossam as vozes, começa-se a ter mais responsabilidade. E passamos então para a fase adulta. Na fase adulta, normalmente as pessoas já têm um emprego, já têm uma estabilidade financeira, já trabalham, já recebem o seu dinheiro. Algumas já até compram um apartamento, uma casa, saem da casa dos pais e vão morar sozinhos. São bem independentes. E nessa fase adulta, normalmente, já conhecem a pessoa com quem vão se casar. Algumas se casam, têm filhos, não é mesmo? Bom, e depois de adulto, quando você já tem toda a sua estabilidade financeira, você já tem muitas responsabilidades, aí, gente, já vem a última fase, que nós dizemos que é a melhor fase, a em que envelhecemos. Os cabelos vão ficando branco, já não temos tanta agilidade como tínhamos quando éramos mais novos, mas é uma fase que, apesar de o tempo mostrar no rosto as rugas, o cansaço, não trabalhamos tanto mais como tínhamos a vitalidade quando éramos jovens, mas nós temos muita experiência quando envelhecemos. Por quê? Porque já passamos por todas as etapas anteriores, já aprendemos muito, já descobrimos coisas, passamos por coisas que não gostaríamos de ter passado e toda essa experiência traz uma bagagem para aquelas pessoas mais velhas que podem ensinar os mais novos. Não é verdade? Quantos ensinamentos as pessoas mais velhas têm? E, gente, lembrando também que tem um estatuto, né, do idoso, que é uma lei que protege as pessoas mais velhas. Por quê? Porque quando nós envelhecemos, já não temos mais tanto vigor e a gente precisa de uma maior proteção. Então, o Estatuto do Idoso traz, por exemplo, que o idoso ele não precisa ficar numa fila.
Você já esteve assim no supermercado, numa lotérica, que tem um caixa especial para as pessoas mais velhas? Elas não conseguem ficar em pé tanto assim como os mais jovens. Então eles têm prioridade, eles acabam passando na frente. E é muito justo, porque eles já trabalharam muito, não é verdade? Não tem mais tanta vitalidade igual os mais jovens. Também, por exemplo, os mais velhos nos ônibus, eles têm assentos específicos. E é muito errado as crianças ou os mais jovens sentarem no lugar deles. Então, já que tem aquele assento diferenciado nos ônibus, ele é reservado para as pessoas mais velhas. Então, se chegou um idoso, você deve levantar e doar o seu lugar para ele, ok? Bom, gente, aqui ó tem uma ilustração que vocês vão poder verificar direitinho as fases. Desde lá, quando éramos crianças, passamos para a adolescência, ficamos adultos e nos envelhecemos. As plantas também têm fases. Quando plantamos uma árvore, por exemplo, a gente pega a semente, coloca na terra e para que essa semente ela germine, ela crie raízes fortes que fiquem solidificadas na terra, tem que ter alguns cuidados para essa planta. Por exemplo, regar essa planta. A planta precisa de água. Por quê? Porque quando ela vai recebendo aquela hidratação, ela vai criando as raízes. As raízes são importantes da planta porque elas sugam os nutrientes da terra e vão levando para o resto das outras partes da planta, como o caule, como as folhas. E é essas vitaminas e sais minerais que a planta tira da terra que é o seu alimento. Então, a planta precisa de água, ela precisa de sol. Talvez você já viu que a mamãe deixa sempre as plantas perto da janela, porque elas precisam da energia do sol para crescer. As plantas precisam, assim como nós, do oxigênio. E, gente, as plantas, elas passam também por várias etapas. Primeiro é aquela sementinha, depois ela se torna uma planta jovem, por último uma planta adulta. Então, assim como o ser humano, as plantas também passam por várias fases. E os animais também, só que cada espécie de animal tem um tipo de fase diferente. Então, mais para frente estudaremos as fases, né, pelas quais passam os animais, tá bom? Mas os animais também acontece a mesma coisa, são seres vivos, eles nascem, crescem, podem ou não reproduzir-se e acabam morrendo também, porque eles envelhecem assim como nós, ok? Bom, gente, então é isso. Depois de vocês assistirem essa aula, vocês vão lá e façam a atividade de história, que eu vou explicar para vocês direitinho todas as questões, ok? Ó, um super beijo, ótima semana para vocês!